seu esposo, o presbítero Pedro, está trazendo a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus, para estarmos orando e recebendo a palavra. Aleluia. Vamos levar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, Pai, o pregador dessa noite, que o Senhor tem usado, venha dar vitória, Pai. Senhor, é Deus poderoso, visite este lugar, Pai, dando vitória, curando a ansiedade, Pai, visitando os corações que necessitam da tua presença, da tua casa, não só agora, mas todo sempre. A sua presença, Deus. Glória a Deus, aleluia. Com muita alegria eu venho cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a sua oração de bem-vindo. Agradecer ao nosso pastor que nos fez esse convite, né? Que Deus abençoe. Eu me sinto honrado com isso, né? E quero dizer para os irmãos estão privilegiados. Esse casal foi enviado aqui para, junto com vocês, esperar a volta de Jesus. Nesses corações aí a gente acha amor, amém, irmãos? Acha amor, fé e esperança. É a maior importância nossa, né? Então que Deus abençoe, irmãos. Assim, aproveitando que os irmãos já estão de pé, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Uma coisa que eu me alegrei tanto, assim, o pastor me fez o convite, ele me deu o tema da campanha, né? E me disse que não estaria exigindo que nós falássemos o texto, mas conforme Deus assim determinasse. Então isso é muito importante. Ele deixou no critério do Espírito Santo, amém, irmãos? E quero parabenizar os irmãos por essa campanha de restauração. Isso daí, meus amados irmãos, é motivo de nós se alegrarmos, porque campanha, oração mexe no coração de Deus, e nós assim fazendo, nós ver a oração indo a Deus, ela tem um motivo, e aqui nós vemos que o motivo foi restauração. Então nós vemos que as duas oportunidades que foram feitas, tanto para cantar como para ministrar a palavra, Deus falou de dois atos de restauração dos ossos, que ninguém dava nada por aquele vale de ossos secos, né? Isso é muito natural, a gente vê um montão de ossos secos, tanto de humano como de animais, ninguém dá nada por nada, né? Mas Deus, como tinha projeto ali, Ele fez restaurar, fez viver novamente aqueles ossos secos. Olhando também para a vida de Jó, o qual muito dizia, né? Olhava com aquele olhar de pena, dizendo, coitado, né? Acabou. Mas sabe, irmãos, que Deus tinha ainda projeto naquela vida, restaurou a situação de Jó, retribuindo muito mais do que ele possuía. Irmãos, confesso aos irmãos, se o culto terminasse agora, nós não íamos retornar para os nossos lares como chegamos, amém? Mas com certeza Deus ainda continua falando em nosso coração. Vamos ler a palavra. No Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, no capítulo 22. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Pedro nega reconhecer Jesus. Todos acharam, amém? Então, pretendo levá-lo, e ao meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo o
o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se e olhou para Jesus. Virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dizia, que tinha dito: antes que o galo cantasse, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E o homem que detinha Jesus zombava dele, ferindo-o e vedando-se os olhos, feriu-o no rosto e perferiu. E outros, muitas diziam contra ele e blasfemavam. Amém. Podeis assentar. Irmãos, aqui nós vemos esse sagrado texto, olha, vamos ler. Nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, todos nós conhecemos uma grande parte da vida dele. Nós vemos que outrora Pedro era pescador, a sua profissão. Hoje aqui cada um de nós temos uma profissão, mas Pedro na época, a profissão dele era pescar, era pescador. E com aquela profissão ele conseguia manter-se, a sua família, manter sua vida secundária. Então ali, os irmãos conhecem mais ou menos a vida de um pescador. O pescador, ele vai bem a hora que o peixe se encontra distraído, principalmente à noite. E ali durante a vigília da noite, em vez do pescador estar dormindo com as suas profissões, trabalha de dia, vai descansar à noite, o pescador era o contrário. À noite era o momento dele trabalhar, pescar, e os pescados, que é os peixes, ao que o dia clareasse, lógico, ele ia vender, negociar, e com dinheiro para a sua vida secundária. Mas, meus amados irmãos, mas Jesus, como veio a essa terra, cumprindo aquela palavra que diz assim, quando o indivíduo vem correr um convite para o sepultamento de alguém, eles usam muito essa palavra dizendo, o corpo é pó, do pó ele veio e do pó ele vai retornar, mas o espírito vai retornar da onde ele veio. Irmãos, parece ser simples essa palavra, mas quando vem acontecer um óbito na vida ou na casa de alguém, essa palavra vai se cumprir, querendo ou não, vai se cumprir. O corpo vai descer a sepultura, da onde veio. O homem foi feito barro, dessa matéria-prima. Deus fez lá aquele boneco, soprou nas narinas, colocou a alma, o espírito imortal. Então realmente, quando foi feito pó na terra o homem, e ali Deus colocando nele o espírito, a alma imortal, da onde veio essa alma, esse espírito? Deus soprou nas narinas daquele homem que foi feito pó. Após soprar, aquele homem, aquele boneco, podemos dizer, passou a ter vida. Mas esse homem não tem uma durabilidade eternamente com seu corpo feito do pó da terra. É por isso que Deus, lá no Jardim do Éden, naquele projeto,
ele prometeu. Quando a serpente veio enganar Adão e Eva, eu fico observando, irmãos, Deus visitava aquele casal no jardim todos os dias, na volta do dia. Que privilégio, né, irmãos? Mas de repente, a promessa, a exortação que Deus pôs foi essa: todos os frutos comereis, porém lá no meio do jardim tem um fruto, disse: não toqueis, se um dia tocares, um dia morrerás. Então, irmãos, nós vemos que o tentador, ele procura sempre desfazer aquilo que o Pai fez. O tentador, graças a Deus, que ele não sabe o que está em nosso coração e nossa mente, mas o que sai da nossa boca, ele pega, ele acata. Os nossos atos, ele está com os olhos assim, ó, como diz, rugindo como um leão, procurando tragar. Então, irmãos, a hora que o tentador viu aquele casal abençoado, vendo lá a visita de Deus todos os dias visitando aquele casal, o tentador, por certo, pensou: eu vou desfazer o que o Criador fez. Mas, irmãos, o que está por nós é maior, louvado seja Deus. E quando ali, irmãos, por um descuido, o tentador transformou-se em uma serpente, procurou a mulher, Eva, e disse: mas por que vocês tocam todos os frutos, porém aquele no meio do jardim você não toca? Eva pôde dizer: nós não tocamos, porque o Senhor disse: se nós tocarmos nele, um dia nós morrerás. Aí o tentador disse: não, o Senhor está mentindo para vocês. Se vocês tocar, você vai ter poder igual a ele ou mais. Pode tocar no fruto. Infelizmente, irmãos, Eva foi e tocou naquele fruto, comeu, ainda levou para o seu esposo. A hora que ele acabou de comer, disse: mulher, tocamos no fruto da proibição, onde o Senhor disse que não é para nós tocar, se nós tocar um dia nós morrerás. Ela olhou para Adão, Adão olhou para ela, já não viu mais aquela inocência, já entrou a malícia. Está pertinho a hora do Senhor vir visitar nós. Ele vem todos os dias. Vamos procurar folha, vamos tecer tanga, vamos tampar nossa vergonha. Irmãos, quem esconderá dos olhos de Deus? E de repente não acharam o suficiente aquelas folhas para tentar esconder a nudez, esconder em uma caverna. O Senhor, se ele vir, não acha nós. Irmãos, o salmista, no Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Se eu furar um buraco, entrar, de lá o Senhor. Se eu tomar uma asa, de lá o Senhor. Então, irmãos, não tem aonde nós esconder de Deus. Mas ali foi vespando a volta do dia, o Senhor foi visitar o casal. Adão, a voz de Deus soou suavemente. Adão e Eva escondidinho, ele não acha nós. Mas Deus foi aproximando. A hora que aproximou daquele casal, não era só o casal, a serpente lá, o diabo em forma da serpente estava lá aquele trio, né? A serpente vitoriosa, ela pensou: eu desfiz o que Deus fez. Agora Deus chegou e disse: Adão, tu me desobedeceste tocando fruto que eu te proibi. Senhor, é a mulher que o Senhor me deu, né? A mulher que o Senhor me deu. Eva, Senhor, a serpente me enganou. Senhor. Então, irmãos, cada um queria jogar em cima, né? Mas acontece que Deus, então, como é onisciente, onipotente, conhece tudo, Deus começou a lhe pôr sentença. Pois bem, Adão, você desobedeceu, agora você vai pagar o preço. Agora você vai ter que lavar a terra com suor que jorrar do seu rosto. Você vai ter que alimentar tu e tua família. E você, Eva, você vai ter dor de parto. Eu ainda irei multiplicar as dores sobre ti. Coitada das Eva, né? Tem mais dor do que o Adão, né? Mas Deus, ele tem um remédio para tudo. Amém, irmãos? Não foi suficiente aquele casal receber sentença, mas também a serpente.
Deus virou para a serpente e disse: pois bem, serpente, você me desencaminhou meu casal, mas só tem uma coisa: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Da mulher vai nascer uma semente, essa vai esmagar a cabeça. Oh glória! Amados irmãos, ainda que aquele casal foi iludido, caiu, mas pela misericórdia de Deus, houve ali uma restauração, uma palavra profética, uma palavra de poder. Deus, quando dá a palavra, irmãos, Ele não é filho de homem para que se minta. Se Deus prometeu de te pôr lá sobre, Ele vai pôr. E ali, meus amados irmãos, Eva começou as dores de parto, e a terra foi se multiplicando, foi indo, foi acontecendo homicídio, mas a promessa de Deus foi avante. Amados irmãos, resumindo de geração em geração, Deus usando santos profetas, usando patriarcas, homens capazes para ministrar a palavra e sempre batendo na tecla, aquela palavra que Deus disse: da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. E realmente, meus amados irmãos, isso veio se cumprir em nosso Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher. Deus poderia ter mandado Jesus ressurreto, já formado como os anjos, mas não, meus amados irmãos. Da mulher nasceria uma semente, essa esmagaria a cabeça de Satanás. Oh, louvado seja Deus! E essa semente prometida, meus amados irmãos, que coisa linda! Quando aquela semente, chama-se Jesus de Nazaré, veio a nascer, oh, louvado seja Deus! O diabo já desconfiado e sabendo que ele ia ser massacrado, ele começou a usar lá o rei, dizendo, para os magos: vocês vão visitar Maria, esse menino que nasceu, que é o profeta Jesus, vocês vão visitar e volta e me dá um relato. Mas, meus amados irmãos, enquanto eles foram visitar, e ali chegaram ali os 3 magos, levando ouro, mirra, incenso para parabenizar ali Maria e José. Mas, meus amados irmãos, Maria e José rejeitou tudo aqueles presentes. Oh, louvado seja Deus! Aquele casal, meus amados irmãos, que batiam hospedagem, batiam gruda, ali os 8º mês, no meio da sua gravidez, foi apertando, não achou uma hospedaria, não achou um hotel, não achou um hospital, não achou nada. Os irmãos que são mamães sabem disso. As contratações foram aumentando, e José, de repente, meus amados irmãos, achou uma hospedaria de animal ali, uma manjedoura, e ali, Maria, é que mesmo, E ali, meus amados irmãos, preparou ali junto com os animais, e de repente nasceu o menino Jesus de Nazaré. Oh, louvado seja Deus! E diz a Bíblia que ali, meus amados irmãos, tinha lá os pastores pastorizando as ovelhas. Deus mandou um anjo visitar os pastores, dizendo que lá na cidade de Belém havia nascido o Salvador do mundo, e eles iam encontrar por sinal a estrela do Oriente e indicá-la a casa, o local. E os pastores que passavam a vigília da noite, pastoreando as ovelhinhas, para as feras não comer, olharam um para o rosto do outro e disse: vamos lá conferir. E eles largou que eram as ovelhas ali e foram correndo, e a estrela foi indicando como que fosse um guia na estrada. A hora que chegou no local, ali eles viram Maria e José ali adorando e paparicando o Salvador do mundo, que é Jesus. Oh, louvado seja Deus! Mas aqueles pastores indo a visitar, havia comunicado o seu superior ao rei. O rei disse: olha, quando vocês for visitar, volta e me avisa, eu também quero ir. O rei não queria ir lá nada, queria massacrar, queria matar, porque os profetas falavam que Jesus ia nascer, ia ser rei do judeu e da humanidade. Então, meus amados irmãos, e ali os 3 magos visitar, levando ali ouro, incenso, para parabenizar. Mas Maria e José rejeitou aquilo tudo, e ali, irmãos,
Deus, pela sua misericórdia, fez nascer a luz do Evangelho na nossa terra. Louvado seja Deus. O que aqueles 3 magos combinaram? Mas não vamos voltar para o mesmo caminho não, porque senão o rei vai ficar sabendo o local, vai vir matar essa criança, e essa criança não merece. Irmãos, aquilo tudo foi por Deus. Mas de repente se passou-se 2 anos, os magos não voltaram, os pastores não voltaram, o rei lançou um decreto dizendo para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Assim fazendo, encontrava Jesus, ia ser morto para ele não tomar o reinado deles aqui da terra. Mas louvado seja Deus, uma certa noite Deus mandou o anjo avisando José, dizendo: José, pega Maria, sua esposa, e a criança e fuga para o Egito, porque o rei procura em matá-lo. Você voltará para cá quando eu te autorizar. E assim, meus amados irmãos, é o plano de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. E assim aconteceu. José pegou Maria e aquela criança e fugaram para o Egito, e ali levaram a sua vida e tal. Mas de repente, a hora que o rei ali morreu, Deus fez eles retornar para aquela cidade, porque aquela criança tinha que crescer na onde ele nasceu. Oh, louvado seja Deus! E assim, meus amados irmãos, aconteceu para cumprir as escrituras e as leis dos profetas. Dias se passaram, mas cada dia, cada momento estava conferido com a fala dos profetas que Deus usava. Amados irmãos, ali nós vemos que realmente Maria e José teve o privilégio de cuidar daquela criança, como eu tenho o cuidado com meus filhos, como a mamãe e papai tem cuidado com o seu filho. Mas a hora que esse filho, meus amados irmãos, aos seus 30 anos de idade, agora Deus pode dizer para Maria: agora basta, agora meu filho vai entregar aquilo que eu determinei. Deus da consumação do mundo, Deus lá no jardim do Éden, a semente prometida lá no jardim, agora se formou e estava pronto para pisar na cabeça de Satanás e desfazer todas as artimanhas dele e tirar nós das garras de Satanás e pôr nós livremente para adorar a ele em espírito e em verdade. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, nós agora não estamos sob o jugo de Satanás, não. Nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus. Agora, meus amados irmãos, um povo que andava em horrorosas trevas, agora clareou uma grande luz que chama Jesus de Nazaré. Amados irmãos, a gente depara com pessoas por aí como a gente era, religioso da raiz do cabelo até os pés. Mas se falar de Jesus, eles debatem contra nós. Sabe por quê, irmãos? A eles ainda está em oculto, a salvação ainda está em oculto. Mas para nós que aqui estamos, irmãos, foi clareado, foi tirado da nossa vista, da nossa mente, um tapa, uma escuridão que não deixava nós ver a realidade que está em Cristo Jesus. Esse é o motivo de nós aqui estar, irmãos, porque nós agora sabemos em quem nós temos crido, sabemos por que viver e sabemos para onde vamos. Louvado seja Deus, porque essa luz que brilhou, que chama Jesus de Nazaré, ela nos fez nós ciente, mostrando Ele como o único caminho. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, esse Jesus de Nazaré, ele ali naquela adjacência, meus amados irmãos, alguém olhava para ele, mas que homem diferente, né? Irmãos, com os 12 aninhos de idade, ele se encontrou lá na sala no meio dos doutores. Ali, irmãos, eles faziam interrogações, ele explicava, mostrava detalhes da salvação. Mas, meus amados irmãos, agora nós vemos aqui nesse sagrado texto que nós temos lido, Jesus de Nazaré, Ele é o único caminho que nos retorna ao céu. Nós vemos, meus amados irmãos, que o motivo de nós aqui estar, essa gloriosa luz brilhou, e nós, meus amados irmãos, foi
tirado da nossa mente aquela incredulidade, né? É como se você dirigir um cavalo aí numa charrete, né? Com aquele negócio nos olhos, que chama tapa, para ele não ver o que ele está arrastando e nem para onde vai. Então nós éramos dirigidos igualzinho, mas graças a Deus, irmãos, agora o povo que andava em horríveis trevas clareou a gloriosa luz, louvado seja Deus. E essa luz do Evangelho, ela nos fez, nós, meus amados irmãos, caminharmos com fé, com dedicação. Nós sabemos para onde vai. Antes não, antes o que desce e viesse, o Deus é essa madeira que vamos adorar, o Deus é aquela pedra. Mas agora não, irmãos, Deus tirou aquela incredulidade, tirou aquilo que evitava nós conhecer a verdade que está em Cristo Jesus. Agora essa gloriosa luz que brilhou entre os homens, lá naquela adjacência, quando Jesus ali, irmãos, já pronto, Deus pegou Jesus e levou ele ao batismo. Após o batismo, levou ele lá naquele deserto para ele ser atentado pelo tentador. Ali naquele deserto, meus amados irmãos, ali nós vemos que o tentador pensava que se pegasse ele, se cortasse ele, acabava com o cristianismo. Mas graças a Deus, ali, meus amados irmãos, o tentador aplicando no ponto fraco, né? Parecia, pelos olhos do tentador, parecia que Jesus estava fraco, né? Jejuando ali 40 dias, 40 noites. Tentador certo pensou, eu vou aplicar na veia, né? E disse, se você for realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ali, meus amados irmãos, Jesus pôde dizer, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali, meus amados irmãos, de repente ele pegou Jesus, levou lá no pináculo do templo e disse, está escrito nas Escrituras. Irmãos, é um perigo nós desconhecer as Escrituras. Esse aqui, irmãos, é uma palavra de Deus. Nós temos que alimentar, nós temos que comer ela, né? Nós temos que estar ciente. Ali, irmãos, o tentador conhece parte das Escrituras e disse, está escrito que os teus anjos darão ordem ao seu respeito. Pula daqui abaixo, vê se os seus anjos vêm te livrar. Também Jesus diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né? Então nós vemos, amados irmãos, que o Senhor saiu dali, foi para a cidade, escolheu os discípulos, homem que estava a posse, estava à disposição para te acompanhar, porque esse ministério realmente ele ia passar a oportunidade, passar a autoridade para nós aqui na terra, mas tinha que escolher homens capazes na época e hoje, porque ele ia retornar ao céu como retornou. E ali, meus amados irmãos, nós vemos que escolhendo ali os apóstolos, e eles se prontificaram, e quando Jesus chegava, igual chegou em Pedro, André, estavam lá pescando a vigília da noite, não pegaram nada, mas de repente Jesus disse, lança a rede para o lado direito do barco. Pedro questionou, mas Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Sim, pela sua palavra eu vou lançar a rede. Lançou a rede e começou a puxar, não deu conta de tanto peixe que ali entranhou. Deu um sinal para André, vem cá André, ajude nós. De repente pegaram aqueles peixes, foram para a praia, aquela alegria, né, irmãos? A alegria do pescador é ver a canoa cheia de peixe, é ver o cesto cheio. Ali, meus amados irmãos, de repente Jesus disse, agora vocês largam suas redes, largam seus barcos, vocês agora serão pescadores de homem. Irmãos, aquilo não era o suficiente Jesus convidar, mas na hora que ele abria aquela boca santa convidando, o poder de Deus, o Espírito Santo já ia junto e fazia uma transformação no coração daqueles convidados, de forma que não tinha o porquê o convidado abrir a boca para questionar e dizer, não, eu vou ler em casa o primeiro despedir da minha família, eu vou cuidar do pequenino lá que está vindo. Não, irmãos, Deus quando Ele chama, Ele garante o
família, a garante tudo, não precisa de nós se preocupar. E ali, meus amados irmãos, começaram a escolher os discípulos, né? Aqui nós vemos, meus amados irmãos, que após eles acompanharam o Senhor, ele conseguiu concluir os 12 apóstolos. Mas ali, irmãos, quando ele anunciava a sua morte e ressurreição, aquilo trazia uma tristeza no coração dos discípulos, né? Ali, irmãos, o motivo era grande, acompanhar, irmãos, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali não faltava nada. A hora que eles pensavam em estar com sede, de repente, alguém já oferecia água. Pensava, às vezes, o estômago começava a pedir alimento, alguém já oferecia um banquete. Irmãos, então, aquele ministério não faltava nada. E pensa você, os discípulos, será que a família deles, sim, irmãos? Deus cuida da família, cuida dos filhos. Se Deus chamou, Ele garante a vitória, né? Irmãos, mas só que para chegar na conclusão do finalzinho desse ministério, Deus, pela sua bondade, irmãos, aquele Jesus, ele tinha que ser levado no madeiro, ele tinha que ser rejeitado por essa geração, ele tinha que ser morto em uma cruz, ele tinha que carregar aquela cruz e ser morto por ela. Mas de repente, meus amados irmãos, resumindo, o Senhor Jesus, ali, irmãos, já morto, já no seio da terra, ali, meus amados irmãos, já sepultado. Os discípulos, meus amados irmãos, antes dele ser morto, ele jogou um desafio em cima dos discípulos, dizendo: é mistério que eu realmente vim para dar vida, mas o importante é que eu vou ser morto, vou ser massacrado, vou ser rejeitado por essa geração, mas só que tem uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar e retornar ao Pai. E quando ele dizia essa morte e ressurreição, irmãos, vamos pôr um pouquinho no lugar dos discípulos. Que tristeza que dava nos corações dos irmãos ali, né? Ali, se na hora do almoço, da janta, não faltava nada, na hora da alegria não faltava nada. Se tinha lá eles caminhando com alguém para ir para o cemitério para sepultar, Jesus estendia a mão e ressuscitava. Se tinha lá, irmãos, filha de Jairo lá, de repente dava vida. Irmãos, que alegria completa. Mas quando ele anunciava a sua morte e ressurreição, vamos pôr um pouquinho no lugar dos discípulos, que tristeza que invadia. Mas só que tem uma coisa, ele dizia o desafio: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e retornar ao Pai. Oh, louvado seja Deus. Ali nós vemos, meus amados irmãos, que realmente ele morreu na cruz, enquanto estava sepultado ali no seio da terra. Ali, meus amados irmãos, os irmãos sabem que Pedro, a sua profissão antes era pescador, tinha lá também seus irmãos. De repente, Jesus ainda sepultado, Pedro, meus amados irmãos, quis dar um passinho atrás, né? Acho que eu vou dar uma pescadinha, né? Os discípulos, nós também vamos ser. Irmãos, foram para o alto mar pescar, voltar àquela vida velha. Irmãos, antes de nós aceitar Jesus, abraçar com esse Jesus a salvação, nós tínhamos uma vida tal lá no mundo. É um perigo, irmãos, nós dar um passo atrás, voltar atrás. Irmãos, se voltar atrás, vai pagar o preço. O preço não é barato, não. A minha e a sua Bíblia diz: aquele que está comendo à mesa com Jesus, a mesa está farta, não falta nada. Mas se esse indivíduo dá um perfil ou dá um passo atrás, meus amados irmãos, se antes tinha um demônio que acompanhava nós às 24 horas para tentar judiar, nós, quando aceitamos Jesus, os planos da salvação, os nossos olhos que estavam vedados, quando nós aceitamos Jesus, abriu. O privilégio é grande de quem aceita Jesus, que está caminhando para o céu. Mas se esse indivíduo um dia dá um passo atrás, a minha e a sua Bíblia diz que 7 demônios passam a acompanhar o indivíduo. Se antes era um, aí passa mais 7, uma legião. E vocês sabem qual é a função do demônio?
O demônio, ele é desobediente a Deus, ele era anjo de Deus, ele assistia com Deus, vivia com Deus, obedecia, mas um dia ele deu uma reiniciada, ele covardeou, ele pensou que era muita humilhação, ele queria ter poder igual a dele. Deus, sabe o que Deus fez? Lançou ele para baixo, guarda potestade, para nunca mais ele voltar ao céu. Então ele veio para esse ar da potestade. E nesse intervalo é o que Deus usou aqui, irmãos, para mostrar lá no jardim do Éden. Quando Deus veio e fez Adão e Eva, soltou no jardim, o diabo que tinha sido lançado já estava lá e começou a tentar aquele casal, e chegou aquele casal à ruína até essas horas determinadas. Amados irmãos, nós vemos que quando o indivíduo come na mesa com o Senhor, aceita o Senhor expulsa do indivíduo demônio, dúvida, se tinha cegueira, tira, o indivíduo passa a comer com Jesus, passa a participar das bênçãos com Jesus, todas as primícias com Deus, não falta nada. Mas se esse indivíduo dá um perfil e dá uma voltadinha atrás, se tinha um demônio que atenta e passa mais 7 demônios acompanhando o indivíduo, aí o indivíduo está pronto para matar, para morrer, para roubar. Irmãos, sabe esses homicídios bárbaros por aí, esses ladrões bárbaros por aí? Irmãos, se você tivesse o privilégio de pegar a vida desse indivíduo, os calendários dele, voltar, esses indivíduos são todos desviados da palavra de Deus, são todos desviados da verdade. Eu te provo e conheci e conheço alguém. Então, meus amados, não sabem por quê? Se antes era um demônio que o acompanhava, se o indivíduo conhece a verdade, como no mesmo prato, com Jesus, e venha desviar do caminho do Senhor, 7 demônios a mais passa a acompanhar. Aí o indivíduo está pronto para matar, para roubar, para fazer o que o diabo quer. Mas, meus amados irmãos, esse indivíduo tem uma luz que brilha. Chama Jesus de Nazaré. Essa luz, meus amados irmãos, que um dia ela brilhou lá em Belém de Judá. Ela brilhou lá em Belém de Judá. Quando Jesus nasceu, é como se você vê o pôr do sol, o nascente do sol, ele clareia o universo. Quando Jesus nasceu, irmãos, clareou esse universo. Então, meus amados irmãos, quando nós passamos a entregar, deixar Jesus brilhar em nossa vida, em nosso coração, aí, meus amados irmãos, o diabo não tem vez. Mas graças a Deus, irmãos, a parábola do filho pródigo, parece, irmãos, que alguém vê aquela parábola, parece que não dá nada pelo caso, mas não, irmãos, aquela parábola do filho pródigo, Jesus deu um desafio para Satanás e para os duvidosos, dizendo: todos quanto o Pai enviou a mim, eu nunca lançarei fora. Então, irmãos, o desviado do caminho do Senhor, aquele que está parado, está distanciado, tem uma luz no seu interior. A palavra de Jesus é uma luz que ilumina lá no interior, lá no fundo do túnel. Em volta está cheio de testemunho, mas lá no fundo tem uma luz. Todos quanto o Pai enviou a mim, eu nunca lançarei fora. Se não fosse assim, Jesus não diria a parábola da dracma perdida, não diria a parábola do filho pródigo, não diria a parábola da ovelha entre 100 ovelhas, uma única que desgarrou. Então, meus amados irmãos, Jesus, pela sua misericórdia, nesses últimos dias, está restaurando vidas. Quantos que estão distantes, desviados do caminho do Senhor, está chegando
a essa conclusão, ao ato de arrependimento. E a igreja, meus amados irmãos, está de braços abertos para o acolher, para orarmos junto, para cantarmos junto, para esperarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que muito em breve vem buscar a sua igreja, né? Então nós vemos, amados irmãos, esse tempo de restauração. Nós vemos aqui que o Senhor, ali, meus amados irmãos, naquela pescada, quando Pedro disse: eu vou dar uma pescadinha, os discípulos disseram: nós também vamos. Enquanto eles estavam lá no alto mar, lançando a rede. Mas e o ídolo de Jesus? Não era para eles ficarem em Jerusalém, orando, vigiando? Era. Irmãos, eles eram humanos, como eu sou, como nós somos. Tem uns momentos de falha, né? Ali eles estavam lá no alto mar, voltaram àquela vida de pescador, etc. Mas de repente, irmãos, viu alguém andando sobre o mar ao seu encontro. A hora que Pedro viu que realmente era Jesus, ele quis lançar na água, quis correr, mas Jesus disse: não temos, sou eu. E foram para a praia, chegaram lá, tinha uma fogueira, tinha peixe sobre o fogo, como se diz. Jesus já tinha feito um churrasquinho lá, tinha preparado a janta, e eles chegaram, já achou o preparativo pronto, feito pelas mãos do Senhor, comendo e ali se alimentando. E Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que os outros? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Amo, Senhor. A terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Amo, Senhor. Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Oh, louvado seja Deus. Amados irmãos, ainda que somos falhos, mas o Senhor é riquíssimo em misericórdia para nos abençoar, né? Então ali nós vemos, amados irmãos, que o Senhor estendeu as suas mãos de poder. Pedro pôde reconhecer, chorando ali, aquele choro de arrependimento, né? De ter, podemos dizer, de ter tentado voltar passos atrás, aquela vida que levava antes. Mas dali em diante, o nosso Senhor teve misericórdia, completou a obra na vida deles, e eles reconheceram. Agora nós vemos no capítulo 3 de Atos Apóstolos, nós vemos que ali, irmãos, Pedro entrando ali na porta do templo, irmãos, nós vemos que realmente, já com a vida transformada, a vida mudada, ali, irmãos, na porta do templo, pôde encontrar um paralítico, ali pedindo esmola, né, como de costume. Entrava outro templo, entrava outro, me dá uma moedinha, me dá um dinheiro. Mas ali Pedro, quando olhou para ele, disse: olheis para nós. O paralítico olhou: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Ali o paralítico levantou e acompanhou eles para dentro da igreja, e grande foi a alegria, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que é tempo de restauração. Não importa quantos passos nós demos atrás, o importante é quantos passos nós vamos dar daqui para frente. É aquilo que eu errava, aonde eu pisei o falso, eu não vou pisar mais, porque Jesus de Nazaré, Ele está me dando força, está me dando esperança, está me dando carinho, está me dando entendimento, para mim não cair mais naquele ato. Porque, amados irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele está prestes a vir buscar a sua amada igreja. Não importa, meus amados irmãos, a circunstância que nós estamos, o importante, irmãos, é nós estarmos
uma vida de arrependimento. Ah, mas ontem eu pratiquei tal ato, mas a partir de agora eu não vou praticar mais. O ontem já passou, o importante é daqui para frente. Irmãos, eu agradeço a Deus pela minha estadia na presença do Senhor. Amados irmãos, no finalzinho do ano 80, eu tive o privilégio de participar da pedra fundamental dessa igreja. Aqui bem ao lado, aqui de frente com esse bar, ali nós acompanhando o pastor, uma meia dúzia de gente, dirigindo um culto em ar livre. Ali, meus amados irmãos, nós, pela misericórdia de Deus, fazia uns 90 dias que eu tinha abraçado com o Senhor tem tido misericórdia de mim, mas mesmo recém-chegado, eu vi um ato que ocorreu ali, irmãos, que aquilo ali acrescentou mais a minha fé, e nós ali, irmãos, fizemos um circo, uma roda ali, umas caixinhas de som bem inferior no meio, uma irmã com a guitarra, outro com violãozinho, e ali, irmãos, Deus fazia presente. Mas dentro daquele bar, alguém falou para alguém oferecendo: eu dou um copo de cachaça para quem pegar esse trator e passar em cima desses crentes. E nós lá na inocência, não sabendo de nada, mas o Senhor nosso Deus é ciente, estava ciente de tudo, e os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, os livra de todo mal. A nós ali, irmãos, naquela alegria, não sabendo o que estava acontecendo lá, de repente nós vimos, irmãos, por sinal tem uma fita cassete, está mais perdida, mas uma hora eu vou resgatar ela, irmãos, ali o irmão gravando um culto, de repente alguém montou naquele trator, acelerado no máximo, e deparou a distância de uns 5 metros de nós, aquele trator acelerado no máximo, nós não sabíamos o que estava ocorrendo, mas Deus enviou seu anjo, nos protegeu. Ali, meus amados irmãos, enquanto nós não falamos amém, terminando aquele culto, o demônio saiu daquele moço, aquele trator se desprendeu para lá. Aí passa poucos dias um comentário, né, que alguém por um copo de cachaça ia passar em cima de nós. O diabo sabia, meus amados irmãos, que essa igreja, a pedra fundamental aqui, ia trazer os irmãos cientes, salvos, na pessoa bendita de Jesus, e aquilo seria um exército para pisar na cabeça de Satanás. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, eu estou contando isso para a honra e glória do nome de Jesus, e para alertar os irmãos: o que está com nós, irmãos, é maior do que o que está com eles. Oh, louvado seja Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe. Quando os irmãos for orar, oreis por nós, para que o Senhor continue segurando em nossas mãos, e que nós não venha fraquejar e dar raça atrás conforme o diabo quer. Amados irmãos, 40 e poucos anos já se passaram. Ainda na minha adolescência, irmãos, eu tenho uma sobrinha, ela tinha lá seus 7 aninhos de idade. Ela chegou e me disse: Pedro, me dá um remedinho que eu estou com meu dente doendo. Eu disse para ela: filha, remedinho comprimido de Pedro não tem, mas vem cá, o de Pedro vai orar e Jesus vai curar seu dente. Repreendendo aquela enfermidade, na hora disse: Pedro, meu dentinho está doendo mais. Irmãos, eu estou dizendo isso para a glória de Jesus. Ela está aí, esse tempo mesmo ela mora operada, esteve em casa, ela me fez a lembrar e ela confirmou. Amados irmãos, eu vi também lá em Teofinópolis, o meu vizinho, está aí a Mirlene, presenciou o ato. O canceroso morava lá ao lado da minha casa, bem no fundo, lá da minha casa, ouvindo os gritos, né? Eu comentei com a Mirlene do céu, esse tal câncer dói demais, vamos lá fazer uma visita, e fomos. Chegamos lá, ele rolando na cama e disse: Pedrinho do céu, não passe dessa noite. Aí eu sempre dizia para ele: Jesus é maior do que isso. E ele gritou comigo dizendo: então vê o que você faz. Falei: vejo sim, creio no Senhor Jesus. E Deus me deu palavra, e comecei a ministrar a palavra, e no fim fiz uma pergunta: você crê que Jesus pode te curar desse câncer? Creio. Então você está deitado com dificuldade, levanta, fica de joelho até em cima da sua cama, que nós vamos orar. E ali, meus amados irmãos, chamei a vizinha,
E nós oramos, eu disse para aquele câncer, eu não importo a sua origem, só que eu importo que Jesus disse, aonde pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmão, foi uma oração de uns 10 minutos, não tinha um que não chorasse diante daquele quadro ali, e nós repreendemos em nome de Jesus, e fomos embora descansar. No outro dia, 8 da manhã, falei com a Mirlene, deixa eu lá ver como o tio Wilson passou. É o Wilson Cesário, se alguém conhece por aí, é o Wilson Cesário. E ali chegando, tinha 2 médicos de Ribeirão visitando ele. Ali eu cumprimentei, bom dia, tudo bem? Ele pediu licença para aqueles doutores e disse, Pedrinho, viu, doutores, eu pensava que não passava dessa noite. O Pedrinho, os vizinhos orou, rezou por mim. Ô Pedrinho, vou te dizer mais, eu não tenho mais essa encrenca não. Falei, amém, louvado seja Deus. Viu, doutores, vocês é a medicina, mas o médico dos médicos chama Jesus de Nazaré. Vocês estão ouvindo da boca dele que Jesus fez a obra e ele faz mesmo. Está lá, meus amados irmãos, não era para ter nem ossos dele, mas ele está lá para testemunhar, louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, nós ainda que somos pó e cinza, mas só que tem uma coisa, nós confiamos e entregamos na mão daquele que tudo pode. Esse evangelho do reino tem poder em cima do céu e embaixo na terra, louvado seja Deus. Às vezes, meus amados irmãos, o indivíduo sofre, mas na hora, no momento que quiser adquirir, meus amados irmãos, uma fé, uma confiança, Deus não está com a mão encolhida para que não possa operar. O Senhor está com as mãos estendidas. Depende de cada um de nós. Quantos milagres Jesus operava e dizia, e isso está acontecendo para cumprir-se a Escritura, as leis dos profetas. E o que você quer que Deus faça? Se o indivíduo era cego, dizia, eu quero ver. O que você quer que eu faça? O indivíduo era paralítico, eu quero andar, então anda. Oh, louvado seja Deus. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Você que tem um problema, que seja enfermidade, que seja conjugal, seja o que for, eu não quero saber, mas é você e Deus. Se você tiver fé para caminhar esse corredor e ver até aqui tem homens à posta disposição, nós vamos orar. Jesus vai repreender o seu problema, vai, se for enfermidade, vai curar. Depende de cada um de vocês. Quantos milagres Jesus operava, ele dizia, isso é segundo a sua fé. Amém, irmão? Tem mais alguém para receber a bênção? Amém? Se tiver coragem de vir até aqui, louvado seja Deus. Quando Jesus deparou com um cego de nascença, um cego que não tinha nem lugar, nem cicatriz de óleo de nascença, ali Jesus pôde cuspir no chão, fazer um louro e passou ele e disse, vai lá no tanque de Siloé e lava. Jesus poderia ter curado ele com uma palavra, mas não, ele cuspiu no chão, fez louro, passou sobre os seus olhos e disse, vai lá no tanque de Siloé e lava. Lá tinha um tanque, meus amados irmãos, e ali o indivíduo adquiriu fé. Alguém teve fé para pegar ele pelas mãos e levar naquele tanque, mas a hora que ele chegou lá e pegou a água e lavou o seu rosto, ali os seus olhos se abriu, ele começou a glorificar a Deus. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Aqui está, seus irmãos, a fim de uma bênção. Nós vamos orar e Deus vai fazer a obra segundo a sua fé, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está, Senhor, esses irmãos carentes de uma bênção, meu Deus. Em nome de Jesus, vem suprir a necessidade, Pai. Pai amado, o Senhor conhece o aceitar de cada um dos teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, confirma a cura, a libertação, em nome de Jesus, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela sinceridade de cada um dos Teus filhos, segundo a minha palavra, Pai, eu decreto a bênção em nome de Jesus.
Amém. Eu venho agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja. Ainda de pé, irmãos, ainda de pé. Fecha os teus olhos, Senhor Jesus, nós vamos terminar. Passamos um pouco do horário, nos perdoe. Mas o Senhor está aqui, irmãos, o Senhor está neste lugar. Ele está aqui. Pegue na mão do seu irmão, que está do seu lado, da sua irmã. Pode pegar, pegue na mão. Ora, vassoura e calavassúria. O nosso Deus é Deus de restauração. Eu não sei o que está se passando, eu não sei a dificuldade, mas o nosso Deus restaura a saúde, nosso Deus restaura o emocional, o espiritual. O nosso Deus é Deus de restauração. Ele é o Deus que restaura, que restitui. Ele é o Deus que fortalece, Ele é o Deus que muda o quadro. E Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui nesta noite para te fortalecer, aleluia. Oh, aleluia. O nosso Senhor restaurou Pedro e Ele pode te restaurar. Orabai, Corevassúria. Ele mudou a história de Pedro e Ele muda a tua história aqui nesta noite, aleluia. Ele é o Deus de restauração, aleluia. Ele tem uma nova oportunidade para Pedro, Ele está te dando uma nova oportunidade. Orabai, Calavassúria. Receba o teu milagre, receba a tua cura. Olhe para esse irmão, olhe por ele. Você está com as mãos na mão dele, na mão dela. Olhe por ele e diga assim: Senhor, restaura essa pessoa, restaura o meu irmão, restaura o meu amigo, restaura a minha irmã, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ramando e derevacé, não saia sem ser abençoado. Receba em nome de Jesus. Aleluia! Pelos olhos da fé, pela fé, pela fé. Acredite na restauração. Acredite no teu casamento. Acredite na tua saúde. Acredite na tua vida espiritual. Você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Deus te chamou para triunfar. Deus te chamou para triunfar. Ora, pela açúcar. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa os teus filhos, ó meu Pai. Encha-nos, ó meu Pai, do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo bênção. Eu profetizo restauração sobre a casa, a família, o lar, a saúde do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ainda de pé, meus irmãos, no domingo estaremos aqui num grande culto com a família. Os irmãos vêm adorar, vêm glorificar. Com certeza, irmãos, Deus estará neste lugar, nos fortalecendo e nos abençoando. Amém? Glória a Deus, venha você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Oremos, Senhor, meu Deus e Pai, Deus de poder e de glória, te agradecemos, te louvamos o Senhor por este culto, pela palavra do Senhor aos nossos corações, ó meu Pai. Continue abençoando o teu povo, teus filhos, ó Pai, nosso amado irmão que nos trouxe a palavra do Senhor, sua família. Pai querido, Pai amado, assim como o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção e da tua santa proteção, em nome de Jesus. Na sexta que vem, irmãos, nós vamos para o terceiro elo da nossa campanha. Estará conosco a nossa irmã, a pregadora Claudineia, irmãos, estará trazendo a palavra do Senhor. É no próximo? Então é o outro pastor, né? Que vai estar. Eu estou tudo por fora, irmãos, mas é a bênção de Deus, né? A bênção vem do Senhor, amém? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre a tua casa, tua família, teu trabalho, sobre tudo quanto você tem que tocar, não só hoje, mas para todos sempre, todos digamos amém. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Um bom fim de semana a todos os irmãos. Ô irmãos, um minutinho, vamos orar pela irmã Maria Cecília aqui em nome